Muy buenos días. Un saludo a todos los que están conectados a través del satélite Muito bom Amazonas, dia, el uma satélite saudação a todos que estão Eutelsat 8, conectados através hoy do domingo satélite 19 de enero Amazonas e de o este satélite año Eutelsat 8, 2025. hoje, domingo 19 de Tomar janeiro deste asiento ano unos minutos. 2025. Podem assentar uns minutos. Ayer Dios nos dio Ontem Deus nos deu todo lo que corresponde Ontem Deus nos deu tudo o al que nuevo corresponde nacimiento y ao novo nascimento ese bautismo del Espíritu Santo, e esse batismo do lo Espírito cual Santo, vimos en la dispensación de la gracia, o qual donde vimos todo eso na estaba dispensação siendo da graça, efectuado onde tudo isso estava y sendo era efetuado en el Espíritu, e era no en el Espírito, lugar santo, no lugar que santo, corresponde a la dispensación de la gracia. que corresponde à dispensação da Y vean graça. ustedes que el Espíritu Santo E vocês vejam que o Espírito Santo tenía que pasar más adentro, tinha que entrar o mais sea, al adentro, lugar santísimo ou seja, ao del lugar templo santíssimo espiritual de Cristo, su iglesia, do templo espiritual de y Cristo, sua más igreja, adentro de cada escogido de Dios e es mais el adentro alma. de cada escolhido de Deus é a Ahora vean alma. que para ministrar Agora vejam que en ese lugar santísimo para ministrar nesse lugar santíssimo, se requiere que el que ministra ahí tenga requer que o que ministra aí tenha o nome y sea el sumo sacerdote, vean, e así como seja o fue sumo sacerdote. en el Vejam, tiempo de Moisés assim como foi no tempo de Moisés y también e en também el tiempo de Salomón, no tempo de Salomão, y ven ustedes que en el tiempo de Jesús, e vocês vejam que no tempo de para Jesus, ministrar en ese templo celestial, la séptima dimensión. para ministrar nesse templo Tinha que celestial, ter na sétima o dimensão, tinha que ter o nome. Ahora miren, en este mensaje, Agora vejam nesta honrando el lugar que mensagem, Dios escoja para poner su nombre, honrando o lugar que que fue Deus predicado el 4 de escolheu para pôr noviembre seu de nome, foi pregado 4 de 1999, novembro de 1999. nos dice allí en una porción aquí, Em uma porção aqui, nos disse assim: dice, esa persona sobre la cual diz, essa Cristo pessoa cumpla esta promesa sobre a qual Cristo y cumpra escriba essa el promessa nombre eterno de Dios e escreva o nome eterno de y nombre Deus nuevo de Jesucristo, e nome novo que de es el Jesus mismo Cristo, nombre, es el que é o nombre mesmo eterno de nome, Dios, é o nome eterno de el Deus, nombre que está en el ángel del pacto, o nome que está no el anjo do ángel pacto, de Jehová. o anjo do Senhor. Esa persona Essa pessoa será la que estará ministrando en el será lugar santísimo será a que del estará templo ministrando espiritual de Cristo. no lugar Y santíssimo esa do será templo la espiritual de persona Cristo. como ministro, E essa la pessoa que tendrá el será a ministerio pessoa que, como para ministro, ministrar será que terá o en el lugar ministério santísimo para en ministrar la no edad lugar de la santíssimo piedra angular. na era da pedra angular. Es como leímos É como lemos en esa porción que leímos ayer, nesta porção que lemos ontem, que fue del mensaje que foi da Pastores mensagem ungidos con el Espíritu Santo en el día pastores, postrero. pastores ungidos com o Espírito Santo no Allí último nos dia. habló esa parte donde él decía, Ali ele falou essa parte, onde ele dizia: Bem-aventurado aquele servo ao qual, quando o seu Senhor vier o encontrar fazendo assim, o encontre fazendo como? Uma pergunta: quem é o servo fiel e prudente ao qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim? Ou seja, o que estiver fazendo assim quando ele vier. E Paulo já se foi, Irineu já se foi, Martim se foi, Colombo se foi, Lutero se foi, Wesley se foi, e o reverendo William Branham se foi, e o Dr. William Soto Santiago também se foi. Agora, quem é o que tem essa promessa? Quem é o que, como ministro, tem essa promessa para ministrar no lugar santíssimo na era da pedra angular? É esse instrumento que está vivo nesse tempo final,
que ali ele disse, essa pessoa será a que estará ministrando no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E como ministro, essa será a pessoa que terá o ministério para ministrar no lugar santíssimo na era da pedra angular. Os demais anjos mensageiros não puderam ministrar no lugar santíssimo porque nem sequer eram mensageiros dispensacionais, mas de eras. Mas este, sobre o qual Cristo escreverá o seu nome novo e o nome da cidade do nosso Deus e o nome do nosso Deus, tem que ser um mensageiro dispensacional. E em todos eles estavam representando, refletindo, tipificando. E vejam que eles falavam como se fossem eles mesmos realizando esse programa. Mas quando perceberam que não eram eles, essa pessoa da qual a profecia falava não eram eles, então vejam que isso foi o que nos falou nesta mensagem, a trajetória da palavra criadora, de 27 de janeiro de 2007, ali foi onde nos falou. Algumas vezes, uma palavra prometida para uma era poderá estar aí na Escritura, e antes do cumprimento, antes do momento para essa palavra ser cumprida, aparecer algum mensageiro de Deus, porém que não é o mensageiro para o tempo que essa palavra tem que ser cumprida. E poderá tratar de fazer essa palavra cumprir, ainda que Deus não cumpra. Mesmo que esse homem seja o mensageiro de Deus, tem que ser no tempo correto e também com o mensageiro correto. O irmão Branham tratou de cumprir a visão da capa. Ele desejava ter isso, vejam. E não foi cumprido no tempo dele. Ele disse, tem uma coisa que eu sei que ainda não cumpriu, e é a visão da capa. E veja também que no tempo do Dr. William Soto Santiago também não se cumpriu, o qual também tratou de cumpri-la, de levá-la a um feliz cumprimento. É isso que está nos falando aqui. Disse, vamos ler. Algumas vezes a palavra prometida para uma era poderá estar aí na Escritura e antes do momento para essa palavra se cumprir, poderá aparecer o mensageiro de Deus, mas que não é o mensageiro para o tempo que essa palavra tem que ser cumprida. E pode tratar de fazer com que essa palavra se cumpra, mas Deus não a cumpre. Mesmo que esse homem seja o mensageiro de Deus, tem que ser no tempo correto e também com o mensageiro correto. E todos os mensageiros que Deus enviou das eras se foram. E também se foi esse mensageiro que esteve aí na brecha. E esse mensageiro trouxe as boas novas, as notícias, como as trouxe lá no tempo da primeira vinda do Senhor. Assim foi de era em era, e Deus não muda sua forma de trabalhar. Agora, esse mensageiro que desejava que essa palavra se cumprisse em seu tempo, poderá receber palavras proféticas para dizer mais, falar mais a respeito desta palavra prometida, trazer mais luz. Viram? Assim aconteceu no tempo do nosso irmão William. Ele pensava que era nele, e muitas vezes falava em primeira pessoa. Até aí por 85. Lemos em um extrato também que ele fala que ele perguntou a Deus se teria outro mensageiro mais. Mas vejam, Deus não dava tudo assim de uma vez, mas dava assim progressivamente, porque ele dizia, virá outro mensageiro, virá outro profeta. E ele dizia, até esse tempo, dentro da dispensação da graça, não ia vir mais nenhum. Viria o próximo, que seria o mensageiro dispensacional da era da pedra angular. Mas vejam, Deus foi abrindo a ele cada vez mais e mais, lhe dando mais revelação, mais palavra sobre palavra, e aumentando o quê? Aumentando a profecia. Depois ele percebeu para que Deus o enviou, então ele já posicionou na posição que lhe correspondia. E então vimos em todas as mensagens, já aí no final da década do 2000, 2010, e todos esses anos aí, ele nos abriu mais o quadro, deu mais luz do que tinha trazido no seu ministério
em anos anteriores, do que tinha trazido em anos anteriores no seu ministério. Ou seja, que Deus foi trazendo mais luz ao povo por meio desse mensageiro e foi mostrando que depois dele viria aquele ao qual ele estava trazendo as boas novas, ou seja, o cumprimento dessas boas novas à igreja noiva. Esse que ele estava pensando que era ele percebeu que o que ele estava trazendo eram as notícias, as boas novas. Então assim Deus trabalha com seus profetas, com seus mensageiros. Agora vejam, ele disse aí, falar mais a respeito desta palavra prometida, trazer mais luz. E isso vem a ser mais profecias. Então assim aumenta a profecia, como Deus diz em Oséias. Depois, quando chega o tempo para o cumprimento desta profecia, aparece o mensageiro correspondente e recebe a revelação de Deus. Ele pega todas essas promessas, começa a falar todas essas promessas e começa a dizer que isso é para esse tempo e começa a trabalhar em prol deste trabalho. Isso é o que Deus está fazendo com esse mensageiro, que está no meio da igreja noiva, pegando todas essas promessas, todas essas profecias e dizendo, este é o tempo do cumprimento dessas profecias. Mas quando chega o tempo do cumprimento dessas profecias, não pense que todo mundo irá crer. Vejam na página 151 do livro de Citas, vejam. Parágrafo 345 diz, e a glória de Deus estava ali dentro, de modo que eles não conseguiam ministrar. Amém. Fechará os olhos de cada teólogo quando ele vier por sua noiva. Ela será levada no meio da noite, assim como foi com eles. Eles nem sequer a verão ir. Embaixo ele escreveu, não conseguia ver para ministrar. Do lado esquerdo para cima escreveu também, à meia-noite. À meia-noite, ele escreveu, à meia-noite. Escreveu em cima também, a glória de Deus, quando ele vier, fechará os olhos de cada teólogo. Agora vejam, vamos continuar na mensagem que estamos lendo aqui, a mensagem, honrando o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome. Diz, os demais anjos mensageiros não puderam ministrar no lugar santíssimo porque nem sequer eram mensageiros dispensacionais, mas de eras. Mas este sobre o qual Cristo escreverá o seu nome novo e o nome da cidade do nosso Deus e o nome do nosso Deus, tem que ser um mensageiro dispensacional. E será esse que terá o ministério para o último dia. Será o que será adotado. E será o que receberá essa outra bênção. Todas essas bênçãos foram deixadas, refletidas nas diferentes eras e foram refletidas e cumpridas de uma forma parcial no mensageiro de cada era. Viram o que terminamos de ler? Foram tipos de figura, e todos esses eventos proféticos foi refletido neles. Porque, vejam, cada um terminou o seu trabalho e se foi. E se Deus não cumpriu uma obra que Ele prometeu que realizaria nesse mensageiro e Ele não cumpriu nesse, Ele vai cumprir no próximo. Assim aconteceu com Elias e Eliseu. Qualquer pessoa poderia dizer, olha, Elias não obedeceu a Deus, não fez o que Deus lhe disse. Sim, ele fez. Veja, os últimos serão primeiros. E aí ele ungiu primeiro a Eliseu, e depois, esse mesmo ministério em Eliseu estaria fazendo o que Elias não fez. Diz, e foram refletidas e cumpridas de uma forma parcial no mensageiro de cada era. Porém, em sua plenitude, cumprirá em um que tem que ser ao que lhe corresponda o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. Esse é o mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, que ministra e é o único que pode ministrar no lugar santíssimo. Todo aquele
que não seja esse instrumento e que não está ordenado por Deus para ministrar no lugar santíssimo, na etapa do lugar santíssimo, nesse tempo, na era da pedra angular e dispensação do reino, e se posicione no lugar desse instrumento, deste mensageiro final, lhe vai acontecer o mesmo que com os filhos de Arão. Estão entrando e estarão ministrando com fogo estranho. E você já sabe o que aconteceu com os filhos de Arão. E sempre tem advertência antes do juízo. E como falamos nesses dias, referente à figueira, qualquer um poderia dizer, não aconteceu nada com a figueira quando ele falou isso. Mas veja, olha o resultado no outro dia pela manhã. Durante toda a noite, toda essa maldição estava sobre a figueira, comendo ela desde a raiz para cima, e pela manhã já estava seca. Agora continua dizendo um pouquinho mais adiante, aqui na página 30, diz: agora, quem é o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor o pôs sobre a sua casa, o qual, quando o seu Senhor vier, o encontre fazendo assim, ou seja, encontre dando alimento espiritual aos filhos de Deus na casa de Deus, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse servo fiel e prudente é o que estará vivendo no último dia na casa de Deus, que estará o que? Vivendo. Ali foram Paulo se foi, Irineu se foi, Lutero se foi, Wesley se foi, irmão Branham se foi, e agora podemos dizer, e o nosso irmão William se foi. Então tem que ser alguém que esteja vivo, que esteja no meio da igreja noiva, lhe dando alimento a tempo, tão simples assim. Alimentando os filhos de Deus. Será o que verá a vinda do anjo forte que desce do céu, a vinda do Senhor com um nome novo. E esse será o que receberá essa bênção. Quem receberá essa bênção? Pois o que está vivo e está realizando esse trabalho no meio da sua igreja. E vejam, ele nos falou, nesta mensagem, ele nos falou a voz que estremecerá o céu e a terra, pregado 4 de maio de 2005, ele disse assim: Cristo ainda está no céu, no seu trono de intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se realizou. A vinda do anjo forte ainda não se realizou. E se não realizou a vinda do anjo forte no tempo do Dr. William Soto Santiago, pois nesse instrumento que Deus estava trabalhando ali no meio da igreja, não era o tempo do cumprimento da vinda deste anjo dispensacional, o qual estaria ministrando no lugar santíssimo, e introduzir o povo a essa era da pedra angular, com essa promessa de subir mais acima, onde o Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos mostra uma porta aberta no céu. Consequentemente, ao ele ir e não cumprir essa promessa, então também não foi ele. Esse servo fiel e prudente, que quando o seu Senhor viesse, lhe encontraria fazendo assim, ele poria sobre todos os seus bens. Também não era ele, não foi o irmão Branham também, nem foi ele também. Então tem que ter um instrumento vivo que esteja no meio da igreja, onde essa promessa se cumpra. Agora continua dizendo, esse servo fiel e prudente que esteja vivendo no último dia na casa de Deus, alimentando os filhos de Deus, será o que virá a vinda do anjo forte que descerá do céu, a vinda do Senhor com um nome novo. E será esse que receberá essa bênção. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. E no Apocalipse diz, eu lhe darei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Agora, Cristo é rei e é sacerdote. E agora, ele faz o vencedor rei e sacerdote também. Viram? E a nós, a todos nós nos fez reis e sacerdotes. É porque somos filhos do rei e somos filhos do sacerdote Melquisedeque. Agora vejam a bênção tão grande que Deus tem para a sua igreja neste tempo final. E podemos ver como Cristo prometeu colocar o seu nome novo e o nome do seu Pai e o nome da cidade do meu Deus sobre o vencedor. Porque aí é onde Cristo estará manifestado no último dia e o adotará e estará em toda a sua plenitude. Portanto, nele, Cristo tem que colocar nele o seu nome, viram? Por isso não cumpriu em e sob a dispensação da graça.
senão que foi refletido, foi representado o que esse mensageiro nesta nova era e dispensação que corresponde ao lugar santíssimo, onde terá essa bênção de ministrar no lugar santíssimo. E esse mensageiro é o que neste tempo final está fazendo essa obra, realizando essa obra de sumo sacerdote no meio da igreja do Senhor. E vemos aí o novo propiciatório, vê? E tem o nome. E para ministrar no lugar santíssimo, que é o que diz aqui agora, do seu templo espiritual, tem que ter o seu nome, como o sumo sacerdote tinha. Por isso que nesse tempo final, esse instrumento pode ministrar no lugar santíssimo, porque ele é o que leva o nome eterno de Deus. Ministrando no lugar santíssimo, porque, vocês vejam, ele é o que tem o nome. Portanto, esse é o lugar onde Deus escolheu para pôr o seu nome. Ou seja, esse é o ministério de sumo sacerdote ministrando no lugar santíssimo. Para mim foi uma grande bênção e um grande privilégio poder ter esta curta palestra nessa ocasião e ver a bênção tão grande que esse instrumento final tem, esse mensageiro, e também todos os escolhidos que subiram à era da pedra angular. E vimos que essa bênção corresponde à etapa do lugar santíssimo e ao lugar da alma do escolhido. Ministrando no lugar santíssimo do templo espiritual e ministrando no lugar santíssimo de cada escolhido, que é a alma. Vê? Esse é o que pode ministrar nesse lugar. E quem ministra é o Espírito Santo. O Espírito Santo ministrando no lugar santíssimo. Vamos colocar esse tema para esta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.